Eu trouxe para vocês hoje um texto que eu quero compartilhar com vocês, e há um motivo especial de trazer esse texto para vocês. O primeiro deles é que a nossa igreja já tem uma quantidade de crianças crescente. Agora mesmo, nós recebemos dois novos maninhos, né? Os filhos dos nossos irmãos, de dois casais aqui da igreja, André e Miguel, as duas crianças. E temos aqui os filhos do João, os três Joãos aqui conosco, outras crianças que já são parte da nossa igreja, né? Já temos. Tem o José, exatamente, também. O José tem quantos meses? Ainda é um bebê mesmo, 6 meses por aí. Mas assim, o Senhor tem trazido a sua graça para esses casais. E tem mulheres aí que vão engravidar já já, né, que já estão casadas, estão ali esperando o momento, né? E Deus vai abrir certamente o ventre dessas mulheres para que elas também tenham filhos. Bom, eu estou falando isso para destacar com vocês a importância de nós ensinarmos os nossos filhos as coisas do Senhor. E ensinarmos com uma certa seriedade. Seriedade não no ato de ensinar, assim, de ser carrancudo, mas de seriedade no sentido de levar a sério a ideia de ensinar os filhos. Né? No século XVII, que é o século do nosso nascimento como Igreja Batista, um homem chamado Henry Jesse, que foi um dos pastores batistas naquele período, ele sabia da importância, né, de educar os filhos de várias idades, né, filhos pequenos, como esses aqui, já um pouquinho mais crescidos, como João. Então, ele sabia dessa importância. E, na verdade, ele não era o único a saber dessa importância. Havia muitos homens naquela época que haviam elaborado catecismos para as crianças, para ajudar as crianças a entender as coisas do Senhor. E o Henry Jesse, em 1652, ele publicou um catecismo para crianças. Na verdade, é mais de um catecismo. Ele faz catecismo para as crianças bem pequenas, que estão ali começando a entender algumas coisas, e depois ele faz catecismo para crianças um pouco mais crescidas, que já entendem mais. Isso também ele não foi o único a fazer isso. Lutero fez isso. Lutero escreveu o catecismo para crianças e ensinava as crianças e levava a sério a questão do ensino das crianças. Ele chamava os pais a ensinarem os seus filhos com toda seriedade. Calvino fez isso. Todos os reformadores, eles levavam essa questão a sério. E na apresentação do trabalho produzido pelo Henry Jesse, que é o nosso antepassado batista, ele diz o seguinte, eu queria ler para vocês essa página aqui rapidamente. Para todos os pais, professores ou outros que têm o dever de treinar crianças pequenas que precisam de instrução a esse respeito, que o guia a toda a verdade lhes conduza, sabendo que todos aqueles que professam ser cristãos, a descendência de Abraão, que ele cita aqui, é uma referência àqueles que têm a fé de Abraão, não é? E ele diz, todos eles serão chamados a prestar contas caso não se esforçarem para instruir aqueles em relação aos quais possuem o dever de fazer, conhecer e tremer ao Senhor e guardar os seus caminhos. Ele está falando dos pais. Todos os pais, ele diz aqui na introdução, têm o dever, a obrigação de fazer com que os seus filhos conheçam a Deus e tremam diante de Deus. Então, os pais têm a tarefa de imprimir um ensino sobre a divindade nos filhos, de maneira que os filhos desses pais saibam quem é o Senhor, saibam quem é Deus de fato. Então, veja, não é um ensino qualquer, é um ensino com muita seriedade. Ele diz, muito me alegra saber que foi feito um bom uso de catecismos preparados pelo senhor Perkins. Esse homem que ele cita aqui é o puritano William Perkins, é também conhecido como pai do puritanismo.
Então, é um homem de uma sabedoria e uma erudição extrema, de fato. O senhor Elton, o senhor Egerton, o senhor Ball, o senhor Dan Rogers e outros, para ajudar jovens e pessoas mais velhas. Ele cita aqui apenas alguns homens conhecidos e que produziram catecismos com a perspectiva de que esse material fosse usado para ensinar as crianças e os adolescentes. E o que me chama a atenção aqui, nesse primeiro ponto da apresentação, é o alto interesse que se tinha naqueles dias em relação ao ensino dos filhos. Infelizmente, atualmente, esse interesse, o vigor desse interesse pelos pais não é o mesmo. Os pais hoje acham que levar o filho para a igreja já é o papel deles, e ali o que eles ouvirem na pregação, o que eles ouvirem em um estudo, não é o que eles puderem ali conversar com o pastor e o pastor ensinar alguma coisa aos seus filhos, aquilo é o suficiente. Irmãos, isso é extremamente perigoso e na história da igreja, especialmente na reforma até algum tempo atrás, era com um zelo especial que os pais cuidavam dos seus filhos em relação a Deus, ao Senhor. Às vezes a gente se pergunta, e a resposta está na cara, não é? Por que tantos filhos hoje, filhos de crentes, não seguem o caminho do Senhor? Às vezes o problema é que ele não foi instruído adequadamente. Tem muita coisa hoje, por outro lado, que ofusca isso. Hoje você tem um celular na mão de uma criança, para que ela vai querer saber da Bíblia? Se o celular é mais atraente para ela, se os jogos estão todos ali, ela pode assistir qualquer coisa, ela conversa com todos os seus amigos na hora que quer. Então, você acha que esse livro aqui vai ser atraente para ela? Não vai. Mas se, desde o começo, houver uma séria instrução, eu não estou falando nem de proibir o uso de eletrônicos, eu acho que a gente vive numa época diferente, então a gente só tem que saber lidar com isso. Mas se desde o princípio os pais estiverem desejosos de levar os seus filhos a Cristo, eles precisam tomar essa tarefa de ensinar seus filhos em casa com muita seriedade. E aqui, pelos tantos nomes que ele cita aqui, ele ainda diz, e outros mais. Isso mostra que era uma preocupação muito grande naqueles dias em ensinar os seus filhos. Agora a pergunta é, por que Henry Jesse, esse homem que produziu esse catecismo, se preocupou em fazer um catecismo, já que havia tantos catecismos ali para crianças, já que havia tanto material pronto, preparado por vários desses homens? Ele explica isso. Ele diz assim, entretanto, claramente parece em muitas, se não na maioria, das respostas, haver algumas expressões em latim ou grego que não são adequadas ao entendimento dos mais novos, como seria esperado. Eu desejo muito ver uma pessoa que faça uso de expressões tão claras e simples que os próprios pequeninos, mesmo os que estão aprendendo a falar e no início do florescimento de suas capacidades, possam compreender o que elas dizem e assim receber alguma ajuda em oração e ações de graça conforme seus entendimentos, e não como em uma língua estranha para elas. Ele observou que em muitos dos catecismos para crianças havia muita palavra em latim, que era uma língua muito comum naqueles dias. Na verdade, o latim, no século XVII, era a língua religiosa. Era o que é o inglês para nós hoje no mundo. Hoje você vai num aeroporto de qualquer lugar no mundo e as placas estão lá em inglês. Está lá no idioma do país e em inglês. Se você for no Japão, está lá o nome banheiro em japonês e embaixo o nome banheiro em inglês. Não tem em português. Você tem que saber o inglês, porque o inglês é a língua universal. Naqueles dias era o latim. A língua religiosa era o latim. Então você tinha que saber o latim. O que esses homens fizeram, esses antigos puritanos? Escreveram ótimos catecismos, mas imprimiram nesses catecismos muitas palavras e expressões em latim, que o Henry Jesse, olhou e disse, olha, para nossas crianças, a gente tem que
tornar todas as expressões aqui bem claras, cristalinas. Outra observação. Note o nível de capacidade de ensino daquele período. Primeiro, ele diz que os catecismos estavam sendo usados para crianças que estavam já aprendendo a falar. Então, eles usavam o catecismo numa etapa da vida muito inicial. Quando a criança estava começando a falar, o pai já ia lá e falava sobre Deus, ensinava as coisas de Deus, falava sobre as Escrituras, ensinava todas as coisas a ela, com a capacidade dela. Porém, esses catecismos traziam textos em latim, algumas coisas em latim. E ele diz, essas crianças não vão entender isso. Mas abra o olho, irmãos, a capacidade, ou seja, o alto nível de estudo naquele tempo já é claro, é muito diferente do nosso também. Hoje, os nossos filhos, irmãos, mal sabem ler. E às vezes são analfabetos funcionais. Se você achar que seu filho sabe ler porque você vê ele balbuciar as palavras de um texto, faça um teste e pergunte o que o texto está dizendo para ele. Ele não vai saber responder. Muitos não vão saber responder. Porque eles sabem ler, mas não conseguem entender o texto. Então, isso é analfabetismo funcional. Naqueles dias, veja, expressões em latim vinham nos catecismos. Isso não quer dizer que nenhuma criança sabia, não é isso. Ele só está preocupado de que aquelas crianças que não entendiam isso, crianças mais crescidas, que não conseguiam entender expressões em latim, iriam ser prejudicadas com esses catecismos. Então ele diz, eu vou fazer um que todas as expressões venham claríssimas no idioma de cada vernáculo. E é o que ele faz. Havendo eu desejado um tal catecismo, porém não o encontrando, comecei a fazer o esboço de um há mais de 12 anos, e o Senhor concedeu auxílio e bom êxito a essa tarefa, pois mais cópias desse catecismo foram requeridas do que eu dispunha de tempo para fazer cópias. Após haver feito alguns acréscimos e acrescentado algumas passagens, consenti com o desejo de algumas pessoas de que esse catecismo fosse impresso para o bem de muitos outros que também estão convencidos da grande necessidade dos pequeninos de um catecismo familiar, claro e simples, com linguagem adequada às suas capacidades, como o Senhor frequentemente se agrada em fazer conosco. A última observação aqui nessa introdução. Henry Jessey, ele tinha um coração muito pastoral. Ele era um pastor preocupado em que os pais de sua igreja pudessem ensinar em seus lares, de maneira clara, as grandezas de Deus aos seus filhos pequenos. Veja, o catecismo ele chama de catecismo para uso domiciliar. Não era o assunto que era estudado na igreja. Era o assunto que os pais deviam estudar em casa com seus filhos. E ele diz, vamos fazer um catecismo com a linguagem adequada, para que todos entendam com clareza, tirando as expressões em outros idiomas e deixando tudo no idioma dos pais, para que os filhos entendam. Então, isso é uma preocupação pastoral muito grande que nós encontramos aqui em Henry Jessey. Bem, esse material, esse catecismo, ele, por exemplo, a primeira pergunta é uma pergunta bem básica. Você olha para o seu filho e pergunta ao seu filho, filho, quem criou você? Muitos catecismos vêm com essa pergunta, não é? João Otávio, quem criou você? Quem? Deus te criou. Amém. Essa é a resposta. Quem criou você? A resposta, Deus me criou. Aí vem a passagem bíblica que prova isso, né? Aqui, Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. Quem criou você? Deus me criou. Foi Ele que nos fez e não nós mesmos, nós a nós mesmos. E assim esse catecismo é para crianças bem pequenas, que estavam assim como João Otávio começando, não é? Ele traz aqui várias perguntas. Eu vou saltar porque eu quero tratar de um outro ponto. A pergunta 24 desse catecismo para crianças pequenas é a seguinte: como Adão pecou e caiu? Você vê que o nível começa quem criou você, né? Aí todo mundo sabe essa. Mas aí a história vai crescendo conforme a capacidade da criança. Pergunta 24. Como Adão pecou e caiu? A resposta:
na linguagem das crianças. Eva, a sua mulher, foi tentada pela antiga serpente, o diabo, e os dois comeram do fruto que Deus proibiu. Assim se deu o primeiro pecado do homem. Está perfeita essa resposta, não é? Porque Eva, ela é enganada por Satanás, então ela pega o fruto que não era para comer e dá ao seu marido, e os dois comem do fruto, e a serpente é o diabo, como a Bíblia diz, e assim se dá a queda do homem. Então, aqui uma ótima instrução. Mais adiante, na última pergunta desse catecismo, aqui são 42 perguntas. A última pergunta: o que acontecerá com todos os homens piedosos, mulheres piedosas e crianças piedosas? Olha a linguagem das crianças aqui. E a resposta: homens, mulheres e crianças piedosos irão para o céu e ali viverão eternamente felizes. Você está vendo que são questões tão elementares, tão básicas, tão fáceis de uma criança entender, mas que ao mesmo tempo são verdades profundas que as Escrituras falam? Às vezes nós vamos falar essas mesmas coisas aqui e você vai trazer um monte de explicação que não deixa de ser verdade, mas veja, a verdade é tão simples. As crianças precisam conhecer essas verdades simples. Esse catecismo de Henry Jessey tem 42 perguntas e respostas com as passagens bíblicas para que os pais treinassem seus filhos. E a coisa acontecia mais ou menos assim. Eles tratavam de algumas perguntas durante o dia ou a semana. O filho precisava aprender a resposta para que eles pudessem passar para frente. Então, aqui não significa que eles iam seguir as 42 questões direto, assim, sem repetir outras. Não, eles passavam para a seguinte quando aquela estava bem batida. Então, quando a criança aprendeu e sabia de cor, e eles iam para a segunda, e assim o processo seguia até o final. Esse processo não era um processo tão rápido como a gente pensa. 42 perguntas, se a gente fosse ensinar aos nossos filhos hoje no ritmo que nós estamos acostumados em uma igreja, por exemplo, a gente diria o seguinte: isso aqui eu faço em um mês com meu filho. Pois é, o ritmo não era esse naquele tempo. Naquele tempo, o ritmo era o aprendizado. Então, era preciso aprender. Cada vez que o pai voltava a uma pergunta e dava aquela resposta, o pai explicava ainda mais a resposta. Ele não simplesmente lia a resposta, mas ele ia explicando, ele ia... o filho, às vezes, tinha uma pergunta, em cima da pergunta, uma dúvida que surgia, e o pai ia complementando, até que aquela verdade tivesse completamente clara para a criança. E quando o pai percebia que o filho aprendeu, e aquilo era dado mostras, quando a pergunta era feita, e o filho já sabia de cor, aí eles passavam para a segunda. Então, isso levava algum tempo. Mas veja, é muito elementar. Ele fez um outro catecismo, um catecismo já para crianças maiores, 10 anos, 12 anos. E eu quero tratar com vocês sobre esse segundo catecismo, para que vocês entendam mais ou menos como ele tratou isso. Esse segundo catecismo, ele chamou de breve catecismo adequado para crianças um pouco maiores. Ainda eram crianças, mas eram um pouco maiores. E ele trata nesse catecismo de algumas sessões. A primeira sessão do catecismo é sobre as 4 condições de todo homem. Aí ele vai, então, cada sessão vai apresentar uma das condições do homem, não é? Eu quero tratar com vocês sobre essa primeira sessão. São 4 perguntas e respostas que eu vou ler e comentar com vocês aqui rapidamente. Veja, cada pergunta vai mostrar uma condição do homem e ela vai sendo gradativamente seguida por uma segunda, até chegar na quarta, que complementa tudo. A primeira pergunta: qual era a nossa condição no princípio, quando Deus criou todas as coisas como boas? Então, o pai sentava com o filho já tinha passado daquela primeira etapa, aquele primeiro catecismo, e ele chegava para o filho, então, com uma pergunta mais elaborada, que requeria um raciocínio maior,
requeria um entendimento teológico da criança maior, e ele então chegava ao filho perguntando qual é a sua condição, a condição do homem, no princípio, quando Deus fez todas as coisas boas. A resposta: nossa condição no princípio era muito boa, era santa e feliz. Você lembra de Adão e Eva antes da queda, né? Quando eles estão no jardim, e eles têm tudo ali, e eles não têm pecado, eles não têm um coração inclinado ao mal, eles são obedientes, eles desfrutam de um paraíso só para eles, eles podem conversar com Deus, ouvir a voz do Senhor. Estava tudo perfeito. O Senhor Deus confiava em Adão, dando a Adão a autoridade para nomear as criaturas. Tudo ótimo. Então, a condição do homem, a primeira condição do homem, era uma condição, como diz a nossa resposta, muito boa. Era uma condição santa, porque não havia pecado no homem, e era uma condição de felicidade, porque o homem estava contente com Deus. Tudo que eles tinham ali trazia contentamento para ele. Todas essas perguntas, essas respostas, elas vêm seguidas de textos que os pais liam e explicavam aos filhos, ampliando a resposta. Por exemplo, a primeira resposta, essa que eu li para vocês, traz como base Gênesis 1, versos 26, 27 e o verso 31. Deus criou o homem à sua imagem e o criou muito bom. Então, essa era a condição do homem quando foi criado por Deus. A segunda pergunta: qual é a nossa condição agora? Agora, nesse momento, nesse mundo. Qual é a nossa condição agora por causa do pecado e da desobediência de Adão, que comeu do fruto que Deus proibiu? A resposta da criança: a nossa condição agora, por natureza, é muito ruim. É pecaminosa e maldita. Então, a criança começa a aprender não só como ele era, como o homem era antes da queda, como ele é agora depois da queda. A criança começa a entender que há um contraste entre o bem e o mal. O homem era muito bom, agora o homem é muito mal. Tudo era santo, agora há uma maldição. Havia bênção no passado, há uma maldição agora. O homem é maldito. O texto diz: por natureza, o homem é muito ruim. Isso significa dizer, e certamente os pais ensinavam isso aos seus filhos, que o homem não é ruim porque ele decidiu ser ruim. Ele poderia não ser ruim. Por exemplo, o pai não ia dizer isso ao filho. Ele diz: olha, o homem é ruim por natureza, porque houve uma mudança em sua natureza. Perceba, a primeira pergunta mostra que o homem era bom, a sua natureza era boa. Mas na segunda, por causa da queda, a sua natureza foi modificada. O pecado entra na raça humana, o pecado inclina o coração do homem ao mal. Então ele agora é por natureza. Isso significa dizer que é impossível, e o filho aprendia isso, que um homem seja bom. Não há homem bom. Por natureza, o homem é mau. Vocês lembram daquela passagem? Eu inclusive, citei essa passagem no último domingo, na pregação, quando Jesus diz aos pais: se vós, que sois maus. Jesus está falando ali da natureza do homem, que é uma natureza má, caída, inclinada à miséria. Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai do céu, que é bom, que tem uma natureza boa e não má, dará boas coisas aos homens. Então, a segunda condição do homem, que é apresentada no catecismo, é justamente para que a criança entenda que o homem era bom por natureza e agora se tornou mal por natureza, por causa do pecado, da desobediência. A condição do homem agora é uma condição pecaminosa, ou seja, aquela condição de santidade que havia no princípio não existe mais. O homem agora é pecador. Aquela condição de brancura, a neve, por exemplo, que é branca
e roupas brancas, como a Escritura usa muitas vezes, alvo mais que a neve, etc. Essas expressões de brancura, elas servem para mostrar que não havia mancha. O pecado é simbolizado como máculas, manchas, nodas. Então, o homem antes não tinha mancha. Agora, sendo ele pecador, a sua condição é negra, é de pecado, é de delitos. O homem agora tem uma condição pecaminosa e maldita. O homem antes era abençoado, agora ele é amaldiçoado. Só aqui nessas duas perguntas há uma mudança radical que a criança aprendia em relação ao ser humano, ou seja, em relação a ele mesmo, em relação às pessoas à sua volta. Ele aprendia que o homem foi criado bom, mas que agora se tornou mal, e mal por natureza, por causa do pecado. A terceira pergunta: qual pode ser a nossa condição por causa da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o segundo Adão, e por causa do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo? Essa pergunta é mais complexa, não é? Perceba que eu imagino, eu nunca li nada assim a respeito disso, dos detalhes e pormenores disso, mas eu imagino que os pais, quando iam ensinar coisas como essa aos seus filhos, mesmo os filhos um pouco maiores, eles precisavam se preparar muito bem, eles precisavam ler, entender bem a pergunta, entender todas as coisas que eram aqui apontadas, porque senão eles poderiam entrar num estudo com o filho e acabar se perdendo. Eles mesmos não entendendo a pergunta ou a resposta. Então, algumas perguntas têm uma complexidade maior, e essa é uma delas. A primeira, qual era a condição do homem? A segunda, qual é agora a condição do homem? A terceira, qual pode ser a condição do homem? Veja, qual pode ser a condição do homem por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o segundo Adão? Por que importa dizer isso? Que Jesus é o segundo Adão? Porque ele está tratando aqui com os filhos já sobre teologia pactual. Ele está dizendo: filho, todos nós somos pecadores, porque Adão era o cabeça de um pacto que Deus fez e nos representava. Então ele pecou e por isso todos nós pecamos em Adão. Ele é o cabeça pactual. Mas Jesus Cristo é o cabeça de um novo pacto que Deus fez. Então ele é o segundo Adão, ou seja, é um segundo representante pactual que está nas mesmas condições do primeiro Adão, ou seja, sem pecado nenhum, e representa um povo. Então, veja que há todo um significado na pergunta que o pai precisava explicar, ou às vezes o filho podia perguntar: pai, por que o Senhor Jesus é chamado segundo Adão? E aqui está a explicação. Mas veja, a resposta é: a nossa condição pode ser muito boa novamente e podemos voltar ao bom caminho da felicidade se recebermos essa graça. Mas se for desprezada, nossa condição será muito ruim, como a do desobediente para todo sempre. Então aqui os pais ensinavam sobre não desprezar a graça de Deus, isto é, Cristo Jesus. Não desprezar a oferta do Evangelho da Graça, a oferta da salvação. Eu acho muito interessante, irmãos, porque Henry Jessey já era um homem batista nesse momento aqui, 1652, então ele já tinha uma perspectiva diferente daquela perspectiva pactual mais pedobatista. Então ele já entendia algumas coisas em relação à fé das crianças, de maneira tal que ele ensinava isso aos filhos: olha, não desprezem a graça que Deus apresentou, a graça é Cristo, não desprezem o Evangelho, porque se vocês desprezarem o Evangelho, a condição de vocês será terrível para sempre. Mas se vocês abraçarem as promessas de Deus no Evangelho, nós voltaremos àquele estado inicial de bondade, de alegria, de felicidade do princípio. E a última pergunta sobre a condição do homem, a pergunta 4,
é: qual deve ser a nossa condição após a morte, quando Deus enviar Jesus Cristo para realizar o julgamento? Então, aqui a gente começa com o início do surgimento do homem e termina no juízo, né? Então, 4 perguntas nós somos chamados a estudar, as crianças, na verdade, a estudar desde o início, como o homem era, até o juízo final. Qual deve ser a nossa condição após a morte, quando Deus enviar Jesus Cristo para realizar o julgamento? E a resposta é: os ímpios que viverem de forma pecaminosa, por sua malícia, irão para o inferno para sempre. Os piedosos que viveram de forma graciosa, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, irão para o céu para sempre. Essa pergunta, eu acho ela fantástica, ou melhor, essa resposta, porque ela ensina às crianças muitas coisas. A primeira delas é que há um juízo no final da vida. Então, as crianças crescem aprendendo que Deus voltará e julgará o mundo, julgará o homem. A segunda coisa que eu acho interessante aqui é a maneira como ele faz a diferenciação da condenação e da salvação. Ele diz assim: veja, os ímpios que viveram de forma pecaminosa, por sua malícia, irão para o inferno para sempre. Perceba que eles não jogam a culpa da condenação dos ímpios em outras pessoas. Ele diz: os ímpios, pela sua própria malícia, eles mesmos viveram de forma impiedosa, tarará, eles irão para o inferno para sempre. Mas quando ele fala da salvação, há uma mudança sutil para preparar o coração das crianças. Os piedosos que viveram de forma graciosa irão para o céu para sempre. Se a resposta fosse só essa, ainda estava certa, mas ela faltava um complemento que é fundamental, porque a criança poderia pensar o seguinte: eu vou ser salvo pelas minhas boas obras, pelo meu esforço, não é? Eu vou ser salvo se eu me esforçar para viver de forma correta, etc. Mas a resposta é um pouco maior. A resposta é: os piedosos que viveram de forma graciosa, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, irão para o céu para sempre. Note que essa expressão, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é a essência da resposta. Porque o mérito de ir ao céu não pertence àqueles que vão para o céu. Não é por conta daquilo que eles mesmos viveram por si próprio, suas capacidades, seus méritos, seus esforços. É por aquilo que, pela graça de Jesus, eles conseguiram realizar. Ou seja, todo esforço que é aqui apresentado, ele é colocado assim: esse esforço, realmente você se esforçou e viveu de modo certo, mas foi pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem essa graça, não haveria sucesso. E a criança está aprendendo isso. Irmãos, um catecismo como esse, quando você entende que ele era ensinado para crianças um pouco mais crescidas do que aquelas que estavam aprendendo a falar, isto é, crianças, como eu disse aqui, de 10 anos ou um pouco mais, já traz uma alta concentração de verdades bíblicas que os pais ensinavam aos seus filhos. Agora imagine passar por essas perguntas, todas elas, como se passavam pelas primeiras, de maneira pausada, de maneira em que as crianças aprendiam, de maneira em que os pais e os filhos poderiam dialogar sobre aquele tema discutido, até o ponto em que o filho entendia a questão e sabia responder, às vezes até com suas próprias palavras, mas responder de maneira exata, biblicamente exata, correta. Isso é o ensino, irmãos, que nos falta em nosso tempo. Um ensino doméstico, que nos falta em nosso tempo. Diante disso, para encerrar, eu quero dizer a vocês: não desprezem o uso de catecismos em seus lares. Nós estamos falando aqui de catecismo para crianças, mas existe catecismo para adultos.
A gente já estudou alguns deles aqui na igreja. Mas o uso dele nos lares, com toda a família reunida e a palavra de Deus aberta para conferir as citações e as explicações que aquele que está ministrando o estudo domiciliar precisa dar, elas são fundamentais para que haja um vigor espiritual na casa, na família, no lar. Então, usem as ferramentas que pela graça de Deus nos foram concedidas. Usem catecismos, usem material forte, irmãos. Às vezes as pessoas querem estudar sobre Deus assim, mas elas estão estudando num nível inferior das crianças pequenas. É algo tão raso que nem parece coisa de evangelho. Então se aprofunde, né? Mas se aprofunde dentro da linguagem dos seus filhos, para que você possa instruir as suas crianças, seus filhos de maneira adequada e que eles venham crescer no Senhor. Isso não é uma tarefa impossível para as pessoas. Qualquer um de nós, qualquer membro da nossa igreja, pode fazer isso de maneira muito boa, se dedicar. Às vezes, o pai nem sabe qual é a lição, mas ele sabe que todo dia tem a lição, e ele, na hora, abre aqui na pergunta tal, e lê a pergunta, ele está ali com o caderno, ele lê a pergunta, e lê a resposta, e na hora ele quer fazer ali as preparações, as explicações. Isso não é a maneira correta. Aquele que ministra o estudo, o pai, ele precisa ter um extra para que ele entenda a questão e possa passar para o filho. Não desprezem isso, porque isso é muito valioso, muito importante para o crescimento dos seus filhos. Usem catecismos para crianças bem pequenas, mas usem também para crianças um pouco maiores. Talvez seja até interessante começar realmente com o catecismo mais simples, porque ele realmente é muito simples. Vocês vão surpreender, porque mesmo esses mais simples terão coisas que vocês vão dizer, puxa, eu não sabia disso. Ou, como isso está claro agora? Como está tudo conectado e faz sentido essa história toda? Então, vocês vão se admirar. E depois disso, passe para o maior. Mas é importante que vocês usem as ferramentas para instruir. Não só seus filhos serão instruídos, irmãos, acreditem, mas vocês mesmos serão ricamente abençoados com esse estudo. Vocês mesmos, os pais, serão muito instruídos por Deus. Isso é muito precioso, irmãos. Alguém tem alguma pergunta em relação a esse assunto? Queira fazer em relação à prática? Henry Jessey. O livro é Pastores do Lar. Interessante. Que editor é? Você lembra? Eliseu, né? Manda uma foto para mim depois da capa, que eu não estou lembrando desse livro. Uhum. Que era para ser, né? Olha, irmãos, nessa mesma época havia um pastor chamado Richard Baxter. Tem um livro dele publicado em português, o título do livro é O Pastor Aprovado. Nesse livro, ele fala de grandes assuntos, mas ele dá um testemunho bem interessante, porque lá na introdução do livro é dito como ele pastoreou a igreja dele, que era, na época, uma igreja rural, né? Uma cidade, uma vilazinha pequena, e era basicamente marcado, as famílias da igreja eram marcadas por pessoas incrédulas. Havia crentes e aqueles que não eram crentes, e a cidade inteira, a vila inteira ali, era cheia de imoralidade. E Richard Baxter visitava as famílias de tempo em tempo, e ele sempre levava um catecismo para estudar com as famílias reunidas ali
Ele ia numa casa, sentava ali com o pai, a esposa, os filhos, e ele então meditava em uma pergunta do catecismo e explicava ali as respostas. E a visita toda consistia na parte teológica disso, de, por meio de catecismos, ensinar. Ele fez isso com todas as famílias da sua igreja. Claro que orientava que os pais continuassem o trabalho, porque ele era grande, então não dava para ir toda semana naquela casa, né? Mas ele fez isso. Quando ele saiu do pastorado daquela igreja e ele estava montado no seu animal para ir embora, e ele disse que passava pelas casas dos irmãos, né? E ouvia um cantando um salmo, outro orando a Deus. E quando ele chegou, ele disse que só era bebedeiras e vícios e prostituição na cidade. E quando ele sai, Deus é exaltado. As muitas casas, famílias inteiras, haviam recebido Cristo no ministério dele. É muito importante que a gente aplique esses bons exemplos na nossa própria vida, na nossa própria casa. Mas alguém quer fazer pergunta ou comentar alguma coisa, irmãos, sobre isso? Bem, não havendo, que Deus abençoe a todos. Nós vamos agora ter um minutinho de intervalo. Quem quiser beber água, ir ao banheiro ligeirinho. Depois vamos ter o nosso encontro de oração, nosso momento de oração.